sou Felipe Cortes, estou sozinho, mas bem acompanhado do desafio Solo RPG 2023. É isso aí, estou de volta depois de bastante tempo sem poder publicar. Tava com um problema aqui doméstico, digamos assim, que estava me impossibilitando de gravar. Tá? Mas, enfim, estou aqui de volta e tentando tirar o atraso. Vou tentar fazer agora em maio ainda os 5 primeiros desafios aí do Solo RPG 2023. Eu sei que vai estar com atraso, mas enfim, o intuito do desafio é jogar, é se divertir, é testar coisas novas. Então, vou fazer e tentar colocar em dia a partir de agora. Beleza? Então, temos aqui para janeiro, você tem o desafio de jogar somente com o oráculo de sim e não. Então, eu vou fazer isso e a minha ideia é pegar uma aventura que eu já joguei aqui com um oráculo binário, e vou continuar de onde essa aventura terminou. Beleza? Então, faremos isso. Antes de começar, né, só para falar, se você não assistiu este vídeo sobre o qual estou falando, talvez você queira voltar e assistir antes de ver este, porque já que vai ser continuidade, você talvez vá tomar spoilers. Eu vou dar aqui uma palhinha do que aconteceu naquela jogatina, beleza? Vamos lá. Bem, então, naquela ocasião, eu joguei uma história de fantasia urbana, horror urbano, mais ou menos, e eu controlava a personagem chamada Cassandra, que é uma investigadora do oculto, moradora da cidade do Rio de Janeiro, né, e ali por volta dos seus 42 anos de idade. E o que acontece? Num teatro antigo, do centro da cidade, tinha começado umas aparições de várias abelhas, enxames com formatos de rostos, de círculos, de uma série de coisas. E a prefeitura não sabia o que fazer, já tinha investigado, os nós já tinha ido lá, não achava nada. E decidiram contratar então a nossa investigadora para tentar descobrir o que era aquele fenômeno que estava ocorrendo. E assim ela fez, foi até lá, viu algumas pistas de onde as abelhas estavam saindo, que ela presenciou o fenômeno, que ela foi no horário em que estava acontecendo. Foi até o teto, né, que foi de onde ela viu as abelhas saindo, viu umas pegadas, desceu pelo duto de ventilação de forma muito mal descida, caiu em cima de uma criatura, lembrava vagamente um humano, mas tinha pele translúcida, tinha cauda, era meio que quadrúpede, olhos de anfíbio, e ela matou essa criatura quando ela caiu, né? Ela caiu de mau jeito ali, não se machucou, mas acabou matando a criatura que amorteceu a queda. E ela tinha vagamente estudado sobre uma lenda, um mito de uma criatura assim, que era um humano que se definhava por conta de um trauma muito profundo. Ela chegou a essa conclusão, beleza, vasculhou aquela sala onde ela foi parar, que era tipo uma sala de manutenção, e a única coisa que ela achou foi tipo uma pirâmide de pedra assim, pequena, com alguns entalhes numa língua estranha que ela não conhecia. Decidida a continuar investigando, abriu uma das portas e, para sua surpresa, o local onde ela foi estava cheio de abelhas. E ela tem alergia de abelhas. Então, o reflexo dela foi tentar fechar a porta, mas não foi rápido o suficiente. As abelhas vieram, começaram a picá-la e, por sorte, ela andava com um medicamento antialérgico na bolsa dela, aplicou, mas apagou. Quando ela acordou, ela estava suspensa no meio do teatro por uma corda, e as criaturas similares àquela que ela tinha matado sem querer estavam em volta dela. Chegou a líder dessas criaturas, desceu, deu uma lambida nela e recuou. Nesse momento a gente descobriu que essas criaturas comiam seres humanos, mas que por algum motivo não a tinham comido, provavelmente por conta de medo, porque a própria Cassandra sentiu algo quando a criatura passou a língua nela, um medo muito grande. Então ela supôs que fosse medo das abelhas, e não a tinham comido justamente por causa do veneno das abelhas ali. Bom, as criaturas decidiram esperar mais um pouco para passar o veneno antes de a devorar. Então a içaram novamente, ela deu uma apagada ali por algumas horas. Quando ela voltou, as criaturas estavam descendo ela de novo para finalmente fazerem sua refeição, mas algo inesperado aconteceu. As abelhas surgiram e as criaturas
começaram a correr das abelhas, esqueceram a Cassandra por um tempo, momento em que ela conseguiu cortar a corda que amarrava seus pulsos ali num braço de uma cadeira do teatro e começou a fugir. As abelhas, algumas delas foram atrás dela, ela conseguiu quebrar a porta da saída principal do teatro, ir para a rua. As abelhas continuaram indo atrás dela, já com o formato de uma cara e uma boca gigante assim. Ela correu, 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 mas por conta do sapato que ela usava não foi rápida o suficiente, meio que tropeçou. As abelhas a engolfaram e aí meio que ela deu uma apagada e quando abriu os olhos estava numa versão diferente do Rio de Janeiro ali, mais sombria, tipo o mundo invertido de Stranger Things, né? E ela via um portal, uma espécie de, não era bem um portal, era tipo um visor assim, em formato de um portal, em que ela assistia ao corpo dela se definhando para virar uma daquelas criaturas. E ao mesmo tempo ela foi, aquela parte dela daquele outro mundo foi impelida para trás até tipo um poste, algo assim, e ela ficou presa ali meio que para sofrer eternamente a alma dela, enquanto o corpo dela virava aquela criatura. A gente terminou assim, supondo que então estava tudo terminado para Cassandra, mas vamos continuar a partir daí com ela presa nesse mundo maluco invertido aí. Beleza? Então é isso. Eu vou jogar apenas usando sim ou não. Qualquer coisa que ela tenta fazer é como se fosse uma pergunta para o oráculo. Ela consegue? Se eu tirar de 4 a 6, sim. Se eu tirar de 1 a 3, não. Certo? Então, ao mesmo tempo que eu farei perguntas, também as mesmas perguntas serão aí testes de habilidade para ela, ver se consegue ou não passar e fazer alguma coisa. Certo? Então, Cassandra está ali, já imaginando um sofrimento eterno. Tá? Antes disso, eu coloquei um bloco de notas aí com algumas anotações para a gente lembrar, né, que ficaram algumas coisas misteriosas. Por que essas criaturas têm medo das abelhas? Por que as abelhas a atacaram naquele momento e picaram somente, mas depois, num segundo momento, a engolfaram e levaram para esse outro plano? O que era aquela pirâmide com entalhes? Né? Então ficaram esses mistérios, digamos assim. Pode ser que a gente descubra o que significam ou não durante essa jogatina, certo? Mas então, ela está lá, já sofrendo, angustiada com aquilo que ela viu que está acontecendo no mundo real ali, com o corpo dela, quando ela se lembra que ela guardou aquela pirâmide que ela encontrou na sua bolsa, e há uma versão da bolsa dela ali naquele plano com ela. Então, ela vai levar ela está imobilizada ali, mas os braços conseguem se mexer de alguma forma que não tem uma corda, né? É como se fosse uma força, tipo uma telecinese que está aprendendo ali, mas as mãos estão livres, então ela vai tentar levar a mão na bolsa e pegar na pirâmide, é o primeiro instinto que ela tem, beleza? Bom, para a gente poder ter uma jogatina, eu vou já supor que o fato dela segurar aquela pirâmide fará com que aquela força que aprende não mais a afete. Tá? Então, por algum motivo, quando ela toca na pirâmide, ela se solta assim e desce daquele poste onde ela estava. Então, ela se livra por um momento, mas ainda está naquele mundo invertido. E ela quer dar um jeito de procurar uma saída, um jeito de talvez até voltar para o plano para impedir a transformação total dela. Enfim, ela quer de alguma forma fazer isso. O que é o primeiro impulso dela? Ela se lembra que lá no aperto do teatro, quando ela tentou escapar da primeira vez, que ela estava ainda pendurada pela corda, ela lembra que nas leituras que ela fez sobre esse mito dessa criatura e tudo mais, que havia um jeito de tentar fazer com que a criatura fizesse o processo inverso de transformação, tipo voltasse a ser humana, mas para isso será necessário expô-la a um espelho, fazer com que a criatura se olhasse no espelho, ao mesmo tempo em que sentia o seu maior medo. Como ela acha que o maior medo é a abelha, e como ela acha que o espelho tem algo a ver com isso, ela quer tentar encontrar ali então ou pistas de
abelhas, né, a presença de abelhas, porque já que foram as abelhas que a transportaram para lá, pode ser que se ela encontrar abelhas ou alguma fonte, uma colmeia, qualquer coisa assim, pode ser útil para ajudar na saída. Ou então um espelho ou até mesmo as criaturas. Então ela vai começar a investigar os seus arredores. Ela observa que ela está exatamente na mesma rua onde ela foi engolfada, do Rio de Janeiro, mas tudo meio sombrio, meio decadente, meio caindo aos pedaços, tem uma fuligem no ar, o céu é todo nublado, assim, não se enxerga nada. Tá? A primeira pergunta que eu vou fazer, antes de a gente ver se ela acha alguma coisa, tem criaturas também ao redor dela que ela possa enxergar, que ela perceba? Não, não tem. Tá tudo deserto, aparentemente. Então, beleza. Ela vai tentar ver se ela encontra alguma coisa. Se é abelha, se é pistas das criaturas, pegadas como as que ela viu lá no alto do prédio do teatro. Né? Vamos ver se ela começa então a investigar, olhar detidamente o chão, olhar para o céu, olhar para as árvores, para os edifícios, ver se tem colmeia. Então ela vai pesquisar, dar uma investigada por ali. Vamos ver? Não acha nada, aparentemente. O que ela vai fazer então? Ir até o teatro, que parece que ela acha que pode ser que seja a fonte, então, talvez o elo entre os dois mundos, pode ser que seja o teatro. Ela vai até o teatro, tá? Está exatamente como ela deixou quando ela saiu. Parece que o que acontece no outro mundo tem uma certa relação, porque as portas estão escancaradas, como ela deixou. Ela olha para o cadeado está rompido. É claro que é um cadeado enferrujado, um cadeado já mais gasto do que o que ela viu no mundo real ali. Então ela adentra o teatro para a parte mesmo de apresentações, que foi onde ela ficou pendurada um tempo, e vamos ver se ela avista alguma coisa de imediato quando ela chega lá. Sim, avista. Vamos ver. De 1 a 3 são aquelas criaturas, ou algo que ligue as criaturas, ou que tenha, que lembre as criaturas. 4 a 6 são abelhas. São abelhas. Tá? Eu suponho que lá no palco, que foi de onde as abelhas surgiram inesperadamente da última vez, lembrando que as abelhas é meio que um mistério também. Por que a prefeitura investigou o teatro inteiro e não viu as abelhas, sendo que a Cassandra viu? Pode ser que tenha alguma coisa relativa a algum dom que ela tem, tipo uma mediunidade ou algo do tipo, já que ela estudou bastante esse tema e tem uma facilidade, uma intimidade muito grande com ele. Talvez só ela visse as abelhas quando as abelhas não queriam ser vistas. Tá? Mas enfim, ela vê lá no palco, então, como se fosse uma colmeia, mas pulsante, assim, cheia de tipo umas veias, e algumas abelhas circundando. Mas está um pouco longe ainda, que ela acabou de entrar no teatro, mas ela percebe que são abelhas um pouco maiores e aparentemente não são iguais às abelhas que a gente está acostumado aqui no mundo real. Tá? São mais. Ela não consegue perceber nitidamente ainda, mas parece que voam de forma mais pesada, o corpo não tem aquele amarelo, é meio que um laranja pútrido misturado com cinza. Então, assim, tem algumas diferenças. E ela vê isso e esse negócio está pulsando devagarzinho. Bom, ela tem alergia a abelhas. Ela não sabe se essa alergia permanece nesse outro mundo, e também aquelas abelhas específicas que parecem um pouco diferentes. Então, o que ela vai tentar fazer? Ela vai ver se tem algum pano ali. Eu imagino que nas laterais do teatro tenham uns camarotes, deve ter algum tipo de escada para esses camarotes. Tá? Então ela vai subir nessas escadas, vai ver se lá nos camarotes, esses teatros antigos era comum ter tipo um veludo assim enfeitando as pontas dos camarotes.
Ela vai ver se acha esse tipo de pano para ela se cobrir inteira para evitar as picadas. Então ela sobe e vamos ver se ela encontra algo que sirva como essa cobertura para ela. Encontra, beleza. Ela consegue retirar facilmente ali, já que tudo ali é meio pútrido, meio assim desgastado, né? E se cobre da melhor maneira possível. E vai andando nas alas dos camarotes até o camarote mais próximo do palco. E de lá ela vai observar melhor aquela colmeia pulsante ali do que está acontecendo. Tá? Agora que ela está mais perto, ela consegue enxergar algo a mais do que ela viu de longe? Não, não vê nada de diferente do que só está vendo melhor agora, né? O formato das abelhas, de fato, ela percebe que são diferentonas, enfim. Ela vai ver o seguinte, se tem ali por onde ela está agora, uma forma de acessar o outro lado, né? Um lado diferente de onde ela subiu, ou se é o único acesso. Vamos perguntar, né? Tem uma segundo hall de escadas que já desce mais perto do palco ali? Não, não tem. Então ela vai voltar e vai engatinhando devagarzinho, assim, meio que quase deitada, igual no exército, sabe? Rastejando e sem ficar descoberta, né? Ela fez uns cortes aqui no local do olho, rasgando com as mãos mesmo, porque o tecido não está em tão bom estado assim, né? E ela vai rastejando até próximo do palco, então. Vamos ver se ela consegue fazer isso sem chamar a atenção das abelhas. Não consegue. Quando ela está bem próxima do palco, né, e vai descer um dos degraus, um pedaço do pano que ela se cobriu prende na cadeira assim, e a cadeira está meio pútrida, né? Então, ao invés de o pano se rasgar, a cadeira cai e faz o estrondo. Ela vai tentar, as abelhas imediatamente percebem aquilo, aquela perturbação ali no ambiente, e se direcionam para o local do som. Já que ela está coberta, ela vai tentar se manter imóvel para que as abelhas não percebam que tem alguém ali. Vamos ver. Não tem jeito, as abelhas percebem, talvez pelo cheiro, hormônios, sei lá o que como elas percebem que é alguém. E vão no encalço dela tentar picar de todo jeito, né? Seja lá o que for. Provavelmente essas abelhas e quem quer que viva ali não espera que uma humana presa possa escapar, né? Mas enfim, ela tem as pirâmides. E elas vão começar com tudo a atacar em cima da Cassandra. Bom, a pergunta que eu faço inicialmente é: o pano realmente é capaz de proteger das picadas? Não é. Então, primeira picada que ela sente, ela fala: poxa, não sei se tem como morrer aqui onde eu estou de novo, mas eu não quero isso, né? Porque dói, ela tem alergia e tudo mais. O que ela vai fazer? No ato desesperado, ela acha que aquela pirâmide pode ser a solução. Ela vai pegar a pirâmide, sair de dentro do pano e erguer a pirâmide assim com tudo. Sei lá, só num ato desesperado mesmo. Isso surte algum tipo de efeito? Sim, parece que esse artefato, então, olha só, começando a conjecturar aqui. Talvez, vamos lá, depois a gente pergunta para o oráculo no final se é verdade essa minha teoria. Talvez as criaturas, né, de fato, ao longo dos anos, alguma entidade maligna, que não é exatamente abelha, mas se passa por abelha, né, e às vezes até algumas abelhas reais as acompanham, talvez por isso a picada lá que a Cassandra sofreu no teatro, né, se alimentavam das almas dos humanos, e os humanos, por perderem suas almas, por esse trauma, viravam aquelas criaturas. E essa alma era transportada para um plano onde essa entidade maligna, a parte, digamos assim, mais física, mais real dela, morava. Ela usava essa conexão com outro plano, com o plano real, para se alimentar, né, de almas de humanos. E os humanos ficavam ali presos, então. Talvez
uma das criaturas presas na Terra, que sempre viveram de comer ali na calada da noite, tentando pegar os corpos já de necrotério, jogados na rua, enfim, se alimentando sem serem percebidos, né? Elas ainda guardavam resquícios de inteligência. E uma delas, especialmente, era mais inteligente, que era a líder lá do teatro, né? De alguma forma descobriu um item que podia então conter as ameaças para talvez eles se vingarem e até se libertarem do domínio dessas abelhas malditas. E é justamente a pirâmide. Tá? Tô pensando aqui, tentando ligar os pontos. Mas enfim, nada disso está na cabeça da Cassandra ainda e a gente nem sabe se isso é real, mas faz bastante sentido. Beleza. Ela ergue e as abelhas são repelidas imediatamente. Ela levou só aquela primeira picada porque ela já agiu no instinto. Então, mesmo que ela tenha alergia nesse outro plano também, uma só não vai fazer com que ela morra ou com que ela desmaie, né? Provavelmente vai dar um inchaço muito grande ali. Beleza. Então ela pega esse objeto, ela fala, poxa, isso aqui é a chave, né? E começa a se dirigir para o palco. Ela vai tentar então pegar aquela pirâmide e pular no meio da colmeia, arrebentando a colmeia por dentro, sei lá, ela vai tentar fazer qualquer coisa. Naquela altura do campeonato, a Cassandra não está raciocinando 100%, né? Ela só quer tentar fazer qualquer coisa que dê um mínimo de esperança para ela, né? Então ela vai fazer isso, ela vai pular com a pirâmide, com a ponta da pirâmide assim, em cima da colmeia, e seja lá o que Deus quiser. Vamos ver. Bom, o que acontece? Quando ela pula naquela direção, né, a pirâmide está próxima assim, a acertar, a penetrar a colmeia, uma parede, ela, na verdade, ela é parada, impedida por uma parede invisível. Ela não tinha percebido ainda, mas as abelhas estavam circulando como se fosse um cilindro invisível em volta dessa colmeia. E ela não tinha como perceber. Então ela bate assim com tudo e cai para trás. E a pirâmide escapa das mãos dela. Quando escapa, as abelhas vão ao encalço dela para picar novamente. Ela vai tentar ser rápida para pegar a pirâmide nas mãos antes que as abelhas a piquem. Vamos ver se vai dar certo. Não dá. Ela começa a ser picada. Agora eu preciso fazer uma pergunta. A alergia dela vale para esse plano também? Vale. E ela começa então a ter um problema sério ali, né? A ficar. Ela começa a sentir a alergia aflorando. Depois, claro que ela está sendo picada, não precisa nem fazer teste mais. Ela alcança a pirâmide, as abelhas param de picá-la, e ela está passando bem mal. Ela vai então pegar o medicamento que ela já tem na bolsa, a bolsa está com ela ainda. Se a alergia faz efeito nesse plano, o medicamento também. Então ela se injeta ali mais uma dose daquele mesmo antialérgico que ela usou lá na Terra. Agora ela está sem, não tem mais, se precisar, já era. Tá? E ela mais uma vez dá uma apagada, abraçando a pirâmide ainda, que ela sabe que é a proteção dela. Pergunta agora. Após algumas horas dela apagada por conta das picadas, do efeito do remédio e tudo mais, quando ela acorda, ela ainda está no mesmo local? Não. De alguma forma, ela foi transportada, tá, para a saleta onde ela entrou no teatro, lá no mundo real. E ela imagina que as abelhas não encostaram nela por causa da pirâmide, mas alguma coisa a carregou para lá, de alguma forma. Tá? Como ela está viva,
com certeza a pirâmide ainda está com ela. Então as abelhas já teriam dado cabo. Não vou nem perguntar isso. Tá? Mas ela olha para as portas estão fortemente barradas. Vamos ver aqui agora. Ela vai ficar sempre segurando a pirâmide com uma das mãos, pelo menos. Não tem abelhas ali? Não tem abelhas naquele local. Alguma outra criatura? Também não. Então está sozinha. Tá? Já que ela está na mesma sala em que ela matou uma criatura sem querer lá na Terra, há algo correspondente ao corpo da criatura que ela matou por ali? Sim. Beleza. Então ela imagina que. E ela olha. Não é uma criatura, é uma pessoa. Né? Então, aparentemente, depois que a alma vai para esse plano, que é completamente dominada, a alma age da mesma forma que a criatura age lá no outro plano também. Meio que fica sem consciência. Essa alma, ela foi sugada e fica só uma casca de alma. Tá? E ela vai meio que andando por ali. Então, parece uma pessoa, mas está meio, vamos dizer assim, ressequida. Ela vai investigar, dar uma olhada nos bolsos. Imagina que a pessoa está vestida. Vai dar uma olhada nos bolsos desta pessoa que ela matou sem querer lá no outro plano. Não acha nada. Bom, eu lembro que tinha cabos de vassouras velhas, um monte de coisas ali. Ela vai tentar forçar uma das portas barradas para tentar abrir. Ela vai tentar, como ela da outra vez, ela foi para uma salinha que estava cheia de abelhas e não era o palco do teatro, ela vai para outra porta que ela acha que pode ser o palco do teatro. Não consegue forçar. Então, ela olha para cima, aquela mesma entrada de ar por onde ela caiu está lá. Ela empilha tudo que ela consegue ali para alcançar e vai tentar então ir subindo, tateando, fazer o caminho inverso do que ela fez quando ela entrou no teatro. E ela consegue, por incrível que pareça, né? Como o duto de ventilação está mais acabado, tem uma série de reentrâncias em que ela consegue enfiar a mão e ela vai devagarzinho. Ela tira o calçado, né? Vai descalça mesmo, que ela sabe que o calçado atrapalhou da outra vez, e chega lá no telhado. Ela agora tem uma ideia meio doida. Ao subir ali pelo duto de ar, ela viu ramificações. E ela acha então que é possível chegar em cima do palco procurando o duto certo de ventilação. Ela está correta? Está. Então ela, agora que ela está lá no teto, ela decide ir até lá. E se ela achar a entrada de ar que dá exatamente em cima da colmeia, ela acha que ali não haverá uma força protetora. Que ela na cabeça dela é tipo um cilindro mesmo, uma parede invisível ao redor da colmeia. Mas pelo alto ela imagina que não tenha nada. Então ela vai fazer isso, ela vai voltar, vai ir até o duto e ela vai de fato chegar até lá. Depois de um tempo ela consegue avistar e ela chega em cima e ali ela está mais protegida das abelhas. Né? E só que o que ela vai fazer dessa vez? Ela vai abrir a gradinha ali de ventilação que dá exatamente em cima da colmeia e vai deixar cair a pirâmide em cima da colmeia. Primeiro, a pirâmide vai atingir, vamos perguntar se a pirâmide vai atingir a colmeia ou a parede também serve para a parte de cima. Então a pergunta é, a pirâmide atinge a colmeia? Sim. Certo, alguma coisa vai acontecer. Vamos lá, de 1 a 3, a colmeia se destrói e todas as abelhas que estão ali ligadas, vinculadas àquela colmeia, deixam de existir. Né? De 4 a 6, a colmeia vira um portal para o outro mundo.
Vamos ver. Então a colmeia explode, né? E as abelhas caem. Voa resquícios de coisa para tudo que é lado, assim. As abelhas não explodem, elas simplesmente caem. Parece que elas estavam realmente tinham a sua força vital ligada à colmeia. Provavelmente porque a rainha morava lá dentro, né? E foi destruída no processo. A pirâmide resistiu a esse processo? A pirâmide ainda existe? Não. Ela dá um jeito lá, desce, vasculha todo o local e não acha mais a pirâmide. Agora que essa colmeia deixou de existir, outras pessoas que viraram criaturas começam a aparecer, já que talvez a colmeia estivesse impedindo pelo medo que elas sentem das abelhas, que foram feitas, ainda que elas sejam sombras das criaturas que estão no mundo real, provavelmente essa colmeia estava ligada às abelhas do teatro. Então é possível que as abelhas de lá do teatro também tenham deixado de existir. Então as criaturas podem talvez começar a se aproximar novamente daquele local. É esse o caso? Não é. Beleza, então ela não vê nada se aproximando. Bom, talvez ela comece a pensar que talvez ela tenha destruído o caminho de volta para casa. Mas ela se lembra do visor que ela viu lá fora, onde ela viu o mundo real. Então ela decide ir até lá. E aí ela tá na cabeça que talvez o espelho, né, se ela conseguir ligar, fazer alguma coisa com o espelho no visor, já que ela está consciente e não está presa mais por aquela força, talvez ela consiga acessar então esse visor e passar para o outro lado. Ela vai até lá, usando o seu espelho de maquiagem. Ela tenta olhar e ficar de costas para o visor e olhar para ela, para o espelho, pegando a imagem dela e o visor lá atrás que reflete o mundo real. Ela liga aquela questão do medo das criaturas, né, com o espelho da lenda que ela tinha lido. Enfim, é uma tentativa. Isso surte o efeito desejado, ou seja, ela vai parar no mundo real de volta? Não, não acontece nada. Só se vê lá. E o visor, ela toca como se fosse uma tela mesmo. É rígida. Né? Bom, ela tenta agora se lembrar, não mais algo envolvendo a criatura ou as abelhas, mas sim de algo que ela tem estudado sobre planos e a relação dos planos entre eles e a viagem entre planos. Né? Ela se lembra de algo útil? Não lembra. Ela decide então voltar para o teatro e investigar o local onde a colmeia foi destruída. Tá? Há algo especial naquele local onde a colmeia estava, algum tipo de baixo daquele destroço de colmeia, de restos ali no chão, algum tipo de inscrição, alguma coisa assim? Sim. Bom, ali está então um tipo de um círculo com um pentagrama. Pelo jeito aquele era o portal. E as abelhas faziam a operação, a vinculação com outro plano por meio daquele portal para poderem se alimentar, né? Essa criatura que tomava essa forma de mente coletiva das abelhas aí. Então ela passa um tempo estudando aquelas inscrições, ela se lembra dos entalhes na pirâmide, são parecidas de alguma forma, tenta usar o seu conhecimento de várias línguas que ela tem, de ocultismo e tudo mais, para tentar entender o que está escrito ali, ou pelo menos ter uma ideia geral do que se trata. Vamos ver se ela consegue. Sim, consegue. O que ela interpreta é que ela precisa estar naquele local e fazer algum tipo de
de ritual. Tá? Bom, ela então vai até aquele corpo, né? Pelo jeito as criaturas também, por conta da alma e tudo mais, são a, a, o que leva as abelhas, né, essa entidade ir até outro mundo. Então ela busca aquele corpo e vai tentar fazer o ritual que ela leu ali, que parecia ser o caminho, né, o que ela interpretou mais ou menos. Então ela posiciona o corpo do lado da criatura, pega algumas das abelhas, corta a sua mão com um pedaço de vidro que ela acha ali no chão e pinga em cima daquela criatura. Tentando assim uma ideia de que a energia vital dos humanos é o que possibilita então a passagem para outro plano. Por isso que as abelhas precisam, né, pegar os humanos no outro plano. Vamos ver, isso dará certo? Sim. Quando a gota de sangue cai no peito daquele homem que virou criatura, começa a irradiar um brilho no meio do peito dele. E aí daquele ponto começa a se abrir assim, um espaço e é um portal. Ela, sem pensar duas vezes, pula para lá. Aí ela é sugada de volta para o mundo real e vai parar no corpo dela. E ela já estava com cauda, com quadrúpede, assim, terminando o processo de transformação. E ela se vê lá como uma criatura. Ela voltou, está consciente, mas ainda é uma criatura. Tem outras criaturas próximas a ela neste momento? Não. Bom, ela então vai andando em quatro patas ali, semi-transformada, procurar algo que reflita, né, um espelho. E ela vai se confrontar naquele espelho e pensar no seu pior medo, que sempre foi o de viver sozinha. Quem assistiu lembra que ela é muito extrovertida, muito alegre, muito sociável, né? Sempre esteve no meio de muitas pessoas. E o medo dela sempre foi ficar sozinha. Por isso a luta tão desesperada dela para fugir daquele outro plano. Então olha para tipo um metal que tem ali no teto do teatro, que é onde o corpo dela foi levado por outras criaturas e deixado lá para a transformação acontecer, né? E lembra do pior momento da vida dela, em que ela foi esquecida pelos pais num lugar em que ela ficou muito sozinha e começa a pensar nesse medo. E aí, aos poucos, a transformação vai se revertendo e ela volta a ser Cassandra. Fica deitada ali, exausta no chão, né? Depois ela até desce, ela vê que as criaturas que estavam ali já, ela desce assim, dá uma olhada no teatro por alto, né? As criaturas continuam lá, mas aparentemente mais tranquilas agora. Talvez sem as abelhas por lá, essas criaturas comecem a causar mais problemas para a população. Atacar de forma mais descarada, porque não tem um inimigo natural mais. Então ela se imbui agora da missão de tentar fazer com que a humanidade dessas criaturas voltem por meio desse espelho, do confronto com o medo. Só que não hoje. Hoje ela vai somente fazer o reporte do que aconteceu, porque ela tirou foto saindo do teatro na outra aventura ainda, na outra jogatina, e descansar, se recuperar, que ela está esgotada emocional e fisicamente também. E a futura missão dela agora é salvar essas pobres criaturas desse destino terrível. Bom, e é isso então. Um final feliz numa das minhas aventuras, o que é inédito. Quase inédito, não, de vez em quando acontece, né? Mas é isso, espero que tenham gostado. Um abraço, até o próximo, que provavelmente vai ser o vídeo de fevereiro, desafio do Solo RPG 2023. Até mais, pessoal.